Graça e paz, meus queridos, uma boa tarde. É muito bom estarmos juntos aqui nesse momento para compartilharmos um pouco dessa palavra de Deus que é viva e eficaz. Meu nome é Ronaldo e eu gostaria de compartilhar uma palavra com você que se encontra aqui em 1 Samuel capítulo 30, do verso 1 ao verso 8, onde Davi, que já não estava mais em Israel, ele vai agora defender uma outra cidade, um outro povo, e deixa a sua família sem ser guardada, sem ser protegida, e acontecem grandes problemas aqui. Vamos conversar acerca dessa palavra e eu tenho certeza que Deus vai nos edificar poderosamente com a sua santa palavra. Eu gostaria de trabalhar o seguinte tema com você debaixo desse texto: por que Ziclag foi saqueada? Por que essa cidade, né? O tema dessa palavra, propriamente dito, é proteja a sua Ziclag. A nossa Ziclag pode ser a nossa casa, nossa família, nossos irmãos, aquilo que Deus tem nos dado. O texto diz assim, sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia Ziclag, já os amalequitas tinha dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem a pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as suas duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a Jezreelita, Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas mulheres. Porém Davi se reanimou no Senhor. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Meus queridos, quando nós abrimos a nossa Bíblia aqui, nós percebemos algumas coisas. E a primeira é: Davi não está mais em Israel. Agora ele está sendo perseguido por Saul, e nessa perseguição que ele está tendo por Saul, ele vai para a terra dos filisteus, trabalhar no exército de um homem chamado Aquis, trabalhar a favor dos filisteus, por causa de Israel. Davi está cansado aqui de fugir de Saul, do seu próprio povo, do seu próprio rei, e nessa perseguição ele prefere se refugiar para não morrer com as suas mulheres e os seus filhos. Então ele começa a trabalhar para os filisteus, isso mesmo, começa a trabalhar para o povo inimigo. E para quem se lembra, sabe que o gigante que Davi matou era o gigante Golias, ele era dos filisteus. E Davi agora trabalhando de uma forma honesta e com grande ímpeto nessa cidade, ele começa a fazer uma obra ali para aquele povo e começa a ganhar crédito, começa a crescer, começa a ter muita confiança. Mas nós vamos perceber algo interessante aqui, que Davi, apesar dele começar a trabalhar, o povo de Israel reúne uma guerra, planeja uma guerra contra os filisteus. E os filisteus da mesma forma. E Davi deseja ir a essa guerra, guerrear em favor dos filisteus contra o povo de Israel. Só que em dado momento, os filisteus dizem: olha, esse não é aquele que matou o gigante Golias? Esse não é aquele que se cantava, matou milhares, Saul matou milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Então nós percebemos aqui no texto, nessa altura do texto, que os filisteus rejeitam a ida de Davi para essa guerra. Davi chega a questionar com o seu general chamado Aquis. Aquis fala: olha, você para mim é como se fosse um anjo, mas não vá para a guerra, volte. É uma ordem que eu tenho de cima, é uma ordem do rei, volte. Davi volta angustiado. E aqui é que entra a nossa mensagem. Quando Davi volta para a cidade chamada Ziclag, ela estava totalmente saqueada. Havia sido levado sua esposa, seus filhos, e não apenas as dele, mas dos 600 soldados que estavam com ele. Nós olhamos para esse texto bíblico
e nós percebemos que Davi saiu da cidade de Ziclag com os seus 600. Davi, ele conduzia 600 homens de guerra, onde a Bíblia chama de os valentes de Davi. E é interessante quando nós olhamos esse texto, a gente percebe que ele foi defender um outro povo, uma outra terra, porém não deixou ninguém para proteger Ziclag. E os amalequitas vieram e fizeram 3 coisas. Primeiro, eles avançaram com muita força, queimaram, feriram aquela cidade e levou cativo tanto as mulheres quanto as crianças. Quando Davi chega a Ziclag, entristecido porque não tinha ido para a guerra, ele percebe a cidade toda queimada, o povo todo destruído, aquela cidade destruída. Eles não mataram ninguém, mas feriram ali os velhos, deixaram os homens feridos daquele local e levaram cativo, inclusive as suas 2 mulheres. O povo fica indignado, fala em apedrejar Davi, fala em matá-lo, e Davi ali chora juntamente com os seus soldados. Segundo a Bíblia, até não tem mais força, mas de repente ele se reanima no Senhor e busca a direção de Deus, e Deus dá uma diretriz para Davi voltar e perseguir esse bando. Aqui é que entra a minha mensagem. Por que Ziclag foi saqueada? Em primeiro lugar, Ziclag foi saqueada e destruída porque Davi estava mais preocupado com o seu trabalho do que com a sua família. Presta atenção no que eu vou te dizer. Davi estava preocupado em agradar os filisteus, Davi estava preocupado em fazer um excelente trabalho, mas ele deixou a sua casa desprotegida, sua família desprotegida. E às vezes, querido, nós corremos o risco de fazer a mesma coisa. Estamos tão preocupados em agradar os homens, estamos tão preocupados em fazer uma coisa boa no nosso trabalho, que esquecemos da família, esquecemos dos filhos. Alguém já disse que nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Eu gosto de um pregador norte-americano batista chamado John Piper, que ele diz que se você quer ganhar o mundo, volte para sua casa e ame a sua família. Ame a sua esposa, ame os seus filhos. No que adianta nós chegarmos, um grande empresário chegar e dizer, olha, eu conquistei o mundo, eu fiz tantas coisas, ou um arquiteto, eu fiz tantos prédios nessa cidade, mas ele perdeu o filho porque não teve um tempo de qualidade com o filho, não teve um tempo de qualidade com a esposa. Há pouco tempo eu conversando com uma pessoa na faculdade, uma pessoa do ensino, um professor, que ele dizia, olha, eu sou mestre nessa área, mas eu tive que abandonar minha esposa, porque minha esposa não conseguiu me acompanhar. Tive que abandonar minha esposa, e minha esposa ficou com os meus filhos. Eu vivo uma grande batalha nessa área. E eu fiquei pensando, do que adianta nós chegarmos a um ponto tão alto, a termos sucesso no nosso trabalho e perdermos a nossa família, perder a nossa casa. Precisamos proteger. Davi estava querendo ter um grande sucesso lá fora, mas olha só, Davi estava esquecendo da sua casa, esqueceu a sua família. Davi volta entristecido porque não foi para a guerra, mas Davi não deixou nenhum soldado de guerra, nem um homem com a espada na mão ali para proteger, para sequer avisar. Levaram todos para a guerra. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, porque Davi estava mais preocupado em agradar os homens. Percebe Davi preocupado em agradar os filisteus? Preocupado em agradar o general de guerra dele, em fazer uma grande guerra, mas ele literalmente abandonou a sua família. Os amalequitas vieram, feriram, levaram como escravo. Provavelmente, graças a Deus, Deus deu escape, Deus deu a proteção, Deus restituiu essa família, Davi voltou, graças a Deus. Mas se Davi não fizesse isso, não resgatasse a sua casa, provavelmente a sua esposa seria violentada sexualmente, seus filhos seriam escravos, porque os amalequitas, eles eram um povo, sabe, sem temor a Deus, sem medo. Então eles iriam destruir. Os amalequitas, a história conta que as mulheres grávidas, eles rasgavam a barriga com a espada, matavam a mulher, jogavam as crianças nas pedras para que não tivesse ninguém, nenhuma testemunha da sua guerra terrível que eles faziam. Então, quando nós olhamos para esse texto, querido, esse texto nos serve de alerta. Para quê? Para que nós possamos olhar para a nossa vida. A Bíblia nos ensina
a não apenas... Porque o projeto de Deus não é que nós não tenhamos sucesso no nosso trabalho, não é que nós não tenhamos sucesso lá fora, mas tenhamos sucesso na nossa casa, na nossa família, e tenhamos sucesso lá fora também. É interessante que o Salmo 127, no verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O próximo versículo, a primeira palavra é: inútil vos será levantar de madrugada. O texto quer dizer que se o Senhor não edificar, se o Senhor não for à nossa frente, é inútil o nosso esforço. Se o Senhor não estiver nos dirigindo à frente da nossa casa, é inútil o nosso esforço. A família é uma instituição de Deus. A família, eu costumo dizer que ela não nasceu no coração do homem, ela nasceu no coração de Deus. Quando Deus disse: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma adjuntora. Sabe qual o seu tesouro de maior valor? A sua família, o seu casamento, a sua esposa, os seus filhos. Não perca a batalha ali. Sabe, o propósito aqui era levar cativo, era fazer deles escravos. Não deixe nada escravizar o seu relacionamento, não deixa nada escravizar a sua família, não deixa nada escravizar os seus filhos, que você possa cada dia mais avançar sobre essa área. Mas é interessante que, olha a estratégia de Deus, porque Deus restaurou a família de Davi. Davi, quando ele percebe que a família foi levada cativa, Davi chora, Davi se quebranta, mas Davi não fica o tempo todo chorando, Davi assume a sua responsabilidade. Veja só, meu querido, o que me chama a atenção nesse texto é que Davi ele não ficou jogando a culpa nos outros. É culpa da minha esposa, é culpa dos meus soldados, é culpa dos meus filhos, é culpa desse, daquele. Não, Davi não ficou procurando um bode expiatório. Davi simplesmente assumiu a responsabilidade. Qual a família, qual a vida que Deus restaura? É aquela vida que não fica jogando as suas responsabilidades para os outros. É aquele que assume. Davi assumiu o seu erro, Davi assumiu o seu equívoco e começou a buscar Deus. Você percebe que no próximo verso ele se reanimou no Senhor. Enquanto todo mundo falava em apedrejá-lo, em matar Davi a pedrada, sendo que a culpa não era só de Davi, a culpa era também dos soldados, porque alguém poderia ter dado uma direção para Davi. Veja só, Davi assume a sua responsabilidade, Davi não fica chorando para que haja restauração na nossa vida. Nós precisamos, em primeiro lugar, assumir a nossa responsabilidade. Em segundo lugar, nós precisamos parar de ficar chorando, lamuriando os problemas, reclamando dos problemas, mas buscar uma estratégia no Senhor. Davi focou no seu combate. A minha palavra para você é: foque no seu combate. Às vezes nós olhamos para o combate dos outros e dizemos: aquele camarada não está trabalhando legal não, aquele camarada não está cuidando bem da família, não está sendo um bom esposo, mas o combate é dele. Quando Deus vier, Ele não vai cobrar o combate dele de você, Ele vai cobrar o seu combate. Foque no seu combate. Deus te deu um combate sobre a sua família. Eu gosto de um texto de Paulo que diz: combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Sabe o que quer dizer isso? Eu completei o que Deus me mandou fazer. Eu fui até o final, eu finalizei o que Deus me mandou fazer. E Deus nos deu uma obra no seio da nossa família e nós precisamos focar nela. Veja que interessante, Davi buscou forças e estratégia em Deus. Ele dobra o seu joelho, pede para Abiatar trazer a estola sacerdotal e ora ao Senhor e Deus disse: vai. Então Davi foca nisso e começa a trabalhar nisso. A palavra aqui não é uma palavra de condenação, mas a palavra aqui é: não importa como esteja a sua família, não importa como esteja a sua vida, Deus é poderoso para restaurar. Busque o Senhor, invoque Ele. A palavra diz: invoca-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A palavra também diz: buscar-me-eis e me encontrareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, de todo o seu coração, busca o Senhor. Davi persegue esse bando. E é interessante que Davi consegue resgatar. Imagine a alegria. Existem 3 fases aqui, né? A fase da tristeza, quando Davi chega em Ziclag e a cidade está completamente saqueada. Davi começa a chorar. Existe a fase da perseverança de Davi. Persevere, meu amado irmão, de ir em busca da sua família. Davi vai em busca, Davi não cessa, começa a batalhar ali. E existe a fase da volta. A fase da volta é uma celebração, porque nós vemos ali uma ação de Deus. Que você possa, querido, viver essas fases de celebração.
e de agir de Deus sobre a sua vida. E eu gostaria de finalizar esse momento aqui, essa palavra, compartilhando com você essas atitudes de Davi. A cidade foi saqueada por um descuido. É interessante que Davi, ele estava mais preocupado com o seu trabalho do que com os homens, colocou acima, mas é interessante também que Davi, ele buscou essa restauração da sua casa, da sua família no Senhor. Sabe, eu gosto de um texto em Isaías que diz que Deus não esmaga a cana trilhada. Cana trilhada ali é aquela cana que passa pelo engenho várias vezes até que você tira todo aquele sumo, aquele líquido da cana e não tem mais o que fazer com aquela. Humanamente não, você jogaria fora. Mas restaurar aquela cana, Deus está dizendo, olha, Ele não esmaga a cana trilhada, Ele restaura aquela cana. Você sabe que humanamente é impossível você restaurar uma cana que está só o bagaço, mas Deus está dizendo, eu restauro, eu não jogo fora. Nós não somos descartáveis para Deus. Só Deus pode fazer isso. A palavra restauração significa voltar ao original. E o texto também diz que Deus não vai jogar fora o pavio que fumega. Pavio que fumega, para quem já morou no sítio, sabe que é aquele pavio da lamparina que fica soltando, depois que ela perde para de queimar, né? Fica soltando aquela fumacinha. E aquilo serve só para sujar a casa, às vezes suja o nosso nariz. Ele só incomoda. Então, normalmente no sítio, o que a gente faz? A gente corta aquele pavio e joga fora. Mas Deus está dizendo, eu vou restaurar o pavio que fumega. Ele não vai jogar fora o pavio que fumega. E eu me dirijo a você nesta hora para dizer o seguinte, Deus é um Deus que restaura a nossa vida. Não importa qual foi os nossos erros, não importa onde nós estamos. Ele é aquele que diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez eu estou pregando para alguém que está cansado, que está sobrecarregado. Talvez eu estou ministrando uma palavra nesse dia para alguém que não sabe mais o que fazer. Querido, busque ao Senhor. Clame ao Senhor. Prove da boa, perfeita e agradável vontade dEle. Que você possa, nesse dia, parar tudo que você está fazendo e buscar o Deus que restaura a família, o Deus que restaura a nossa vida e que traz para o nosso coração uma alegria de viver na sua presença. Amém? Eu gostaria de orar com você e colocar a sua vida, a sua família na presença de Deus nesse dia. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e eterno Pai, nós apresentamos em Teu altar, em Tuas mãos, esse querido, essa querida que está ouvindo esta mensagem. Ó Deus, que as mãos, que a presença do Senhor possa ir no coração do Teu filho, que a presença do Senhor possa ir onde está a família, restaurando esta casa, restaurando a vida do Teu filho e da Tua filha. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que em nós opera. Amém, meu querido? Deus abençoe grandemente a sua vida. É um prazer estar podendo compartilhar uma porção da palavra de Deus com você. Fique na paz de Deus, em nome de Jesus.